pessoal, boa noite. Hoje eu vim aqui no mercado comprar uma coisa muito especial, um ingrediente muito especial para uma comida típica alemã, Rollkuchen mit Rebuse. E eu quero mostrar para você o que é isso. Mas é uma comida que eu gosto muito, desde criança que eu conheço essa comida típica e eu amo muito. Espero que você goste de conhecer essa comida diferente. Já já eu vou revelar para você o que é essa comida típica, Rollkuchen mit Rebuse. E eu duvido que você adivinhe o que é. Duvido. E ainda neste final de semana, minha mãe, ela me convidou para ir até a terrinha para comer essa comida típica lá da minha terra. Mas nós não pudemos ir, estivemos muito ocupados. Mas hoje eu acho que eu vou saciar a minha vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu duvido que você adivinhe o que é. Muita fome, cara. Cheguei em casa. Agora, bora fazer a comida. Oi gente, boa noite. Já cheguei em casa, agora eu vou fazer o prato maravilhoso chamado Rollkuchen mit Rebuse. Enquanto isso, enquanto eu estiver fazendo, eu quero que você pense se você já teve alguma dificuldade em ouvir a voz do Senhor Espírito Santo, se você já teve uma dificuldade de ouvir Ele falando com você, ou se você consegue realmente ouvi-lo e tem certeza que é Ele que está falando. Porque eu quero tentar ser útil na sua vida e responder essa pergunta para você. Como eu faço para desfrutar dessa comunicação com o Senhor Espírito Santo, ouvindo a sua voz, compreendendo ela, discernindo se realmente é Deus falando comigo, se não é a minha consciência ou se é a voz de um espírito maligno, e como fazer essa voz de Deus se tornar muito forte para os meus ouvidos espirituais. Eu quero poder te ajudar. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Que eu quero mostrar para vocês, porque é muito complicado esse prato. Esse prato é de extrema complexidade, por isso, ó. Oi pessoal, demorei muito tempo porque esse prato ele é muito complexo. Demorei muito tempo para preparar ele e o nome desse prato é Rollkuchen mit Rebuse, ó, até me cortei, ó, tá vendo aqui, ó. Esse prato é o primeiro prato que eu levei a Tati para comer na casa da minha mãe. E ela disse assim, amor, eu queria comer um prato típico alemão. E eu disse, então você vai comer Rollkuchen mit Rebuse. E ela disse, que delícia esse prato. E aí, quando chegamos em casa, ela ficou no quarto enquanto a gente estava preparando a mesa. E aí eu disse, amor, vamos lá almoçar. E ela olhou e estava isso daqui na mesa. Ó, melancia e pastel de vento, massa de pastel frita.
Ó, rolkoeken met rebuse. Traduzindo isso para você, quer dizer massa de pastel frita com melancia. Esse é um prato tipicamente alemão. Nós comemos um pedaço de massa e mordemos a melancia. Você viu que prato complexo e eu consegui me cortar, olha ali, ó. Ai, ai, ai. Será que vai ter que fazer ponto ali, pessoal? Ó, gente, massa de pastel frita, sem nada dentro, e melancia. Ó que gostoso. A Tati tá me ensinando a comer a semente. Ela diz que é para eu imaginar que é uma castanha, mas eu não gosto de castanha. E aí aconteceu uma coisa. Quando eu chamei a Tati para comer essa comida típica tão complexa, aí ela olhou, e ela me puxou assim pelo braço e falou no meu ouvido: sim, e cadê a comida? E aí eu disse: tá aqui a comida, isso é rolkoeken met rebuse. E aí ela disse: tem maionese? E ela pegou um potão de maionese, pegou esse pastel de vento, colocou a maionese e comeu, e depois comeu a melancia como sobremesa, porque ela disse que era impossível almoçar esse prato típico. Né, Tati? Exatamente. Pense que a gente come isso de almoço, pessoal. Almoço. Legal, né? Vou parar de comer porque acabaram de convidar a gente para ir jantar na casa de uns irmãos. E claro que a gente tem que ir, né? Fazer essa força para ir lá. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender para poder desfrutar dessa audição celestial e dessa comunicação com o Senhor Espírito Santo é que a voz dele vai vir de dentro para fora. A grande maioria de nós espera ouvir a voz de fora para dentro, mas ela virá de dentro para fora. Essa é uma das partes mais lindas do Evangelho que eu considero, porque Deus, sendo Deus, Ele ama a simplicidade. Ele poderia falar com uma voz de trovão, mas Ele ama falar com uma voz mansa e suave, vindo de dentro de você. Quando Elias ele estava na caverna, e ele ouviu uma voz dizendo: Elias, vem para fora. E ele viu um terremoto. Depois ele viu um fogo, depois ele viu uma ventania muito forte, destruindo tudo. Mas Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava na ventania. Deus, ele estava numa voz mansa e suave que falava com ele. Uma voz mansa e suave é isso mesmo, uma voz mansa e suave. Então é desse jeito que Deus ele gosta de falar, com mansidão e suavidade de dentro de você. Sabe por quê? Eu já me perguntei muito o porquê. Porque somente filhos e filhas de verdade vão ouvir a sua voz. Eu não quero que você fique triste com isso, mas eu quero que você se sinta empolgado com isso, porque existe um caminho para você acessar essa voz e nós vamos descobri-lo hoje. Pessoal, essa é a chamusca. É a nossa gata. Olha que linda que ela é. Olha a chamusca. Olha que linda.
Ela recebeu esse nome porque parece que ela saiu do fogo, não parece? Que ela tá toda chamuscada. Linda, fofa. E ela é muito querida, muito dócil, muito carismática, na verdade. E é gorda, claro. Família de gordo tem que ser gorda. Em primeiro lugar, antes de você tentar ouvir a voz de Deus, você precisa entender um princípio básico. A voz de Deus e todas as manifestações de Deus, elas acontecem quando a glória de Deus ela está naquele lugar. Imagine você, quando você está na igreja, quando que acontecem os sinais, as curas, as manifestações? Quando? Quando a glória de Deus ela está enchendo todo o ambiente, concorda? Então, esse é o princípio básico de toda manifestação de Deus. Quando a glória de Deus está presente, o seu poder ele flui com facilidade. Então, você vai seguir esse mesmo princípio. Para ouvir a voz de Deus, antes de tentar ouvir a voz de Deus, você vai invocar a sua presença, chamar a sua presença lá no seu quartinho de oração, orando no mínimo 1 hora por dia, todos os dias. Lembre-se, esse é um dos princípios básicos. Orar no mínimo 1 hora por dia, todos os dias, no seu quartinho de oração, no secreto. É você e o Senhor, ninguém olhando, é você e o Senhor. E nesse tempo você vai aprender a ouvir a sua voz. Como que você faz para você chamar a presença de Deus? Isso é muito fácil. Cante louvores para Ele, glorifique ao Senhor Jesus, seja humilde, seja simples. E essa simplicidade, essa humildade do seu coração, essa fome e sede, vai atrair a presença de Deus para dentro do seu quarto. E quando a presença de Deus chegar no seu quartinho de oração, você vai sentir como se uma nuvem tivesse chegado e enchido todo o seu quartinho. Esse é o momento para você começar a fazer as perguntas para Deus, para tentar ouvir as respostas dele. Quando a presença dele está no seu quartinho de oração, quando a glória dele está enchendo o seu quarto, entenda, ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim, mas para que o poder dele se manifeste, as manifestações aconteçam, é necessário que a glória de Deus esteja presente no ambiente. Isso é o princípio básico. Amém, gente? Quando a presença dele chegar, você vai sentir que ela chegou. É aquela presença maravilhosa que você sente dentro de você e que você sente que está enchendo todo o ambiente. É aquela presença que você não quer mais sair daquele momento de oração, porque você sabe que Deus está ali com você, que o Senhor Espírito Santo está ali com você. Esse é o momento de você fazer as perguntas para Ele, porque nesse instante, quando a presença dele está enchendo todo o lugar, quer dizer uma coisa muito importante, que a sua alma está quieta, a sua carne está morta. Naquele instante, dentro da glória de Deus, a sua carne está morta e a sua alma, ela vai ficar quieta, ela vai se aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma das coisas que eu sempre digo e eu reforço é que o barulho, ele não atrai o poder. Na verdade, muitas vezes isso atrapalha. O silêncio, a simplicidade do seu coração, sinceridade do seu coração, no quartinho de oração, em silêncio, só você e ele vai forçar a tua total sinceridade. E com isso, a presença de Deus ela será atraída. Quando a presença de Deus ela chegar e você sentir a glória dele enchendo o quartinho, esse é o momento de você fazer as perguntas para Deus. Perguntar o quê? O que você precisa saber. Mas agora nós vamos entender um outro princípio básico. No início, você não está pronto para ouvir a voz de Deus com tanta intensidade como você e eu nós gostaríamos. Portanto, o Senhor ele vai te responder em comandos curtos. Ele vai falar sim e vai se calar. Ou ele vai responder não e ele vai se calar. Ele vai te dar comandos curtos
Ele vai falar que te ama, ele vai responder comandos curtos, respostas curtas e vai se calar. E ali você precisa insistir e fazer as próximas perguntas para que então ele, na sua limitação humana, nessa abertura celestial, nessa limitação de abertura celestial que você tem nesse instante, ele precisa usar essa sua limitação para se comunicar com você. E, portanto, você precisa continuar perguntando para ele e ele vai te respondendo em comandos curtos. Não é que ele não quer falar com você, é você que não consegue ouvi-lo ainda. Então, é como uma sintonia de rádio. Você sintoniza a frequência e sai fora dela. Você sintoniza a frequência e sai fora dela. Perde a frequência. Então, continue perguntando para Deus. Diga, Senhor, e isso, e aquilo, mas por quê, e quando, como, de que jeito? Então, assim que você fizer as perguntas para Ele, agora você vai olhar para dentro de você. Não queira ouvir a voz vindo de fora. Olhe para dentro de você. Feche o seu olho e se concentre dentro de você. Tente ouvir dentro de você. Por quê? Porque o Senhor Espírito Santo mora dentro de você. E a voz vai vir como uma voz mansa e suave de dentro de você. Como você terá certeza de que essa voz que você está ouvindo agora, que ela realmente provém de Deus, que é uma voz de Deus? Como que você terá certeza de que essa voz ela realmente é de Deus? Existe uma senha que o Senhor lhe estipulou no mundo celestial e somente os espíritos que provêm de Deus, eles conseguem pronunciar essa senha. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 2, diz que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse provém de Deus. O que é isso? Quando essa voz ela falar com você, para você ter certeza de que foi Deus que falou com você, diga assim: se você que falou isso e isso e isso para mim provém de Deus, então, por favor, repita para mim que Jesus Cristo veio em carne. Se for um anjo que está falando, ou se for o próprio Senhor Espírito Santo, ele vai repetir tranquilamente: Jesus Cristo veio em carne. Ele vai confessar essa senha. Uma vez confessada essa senha, era o que você precisava ouvir para ter certeza de que realmente era Deus falando com você, ou no mínimo era um anjo da parte do Senhor trazendo um recado de Deus para você. Então, é assim que você discerne. Você pede para essa voz, ela falar que Jesus Cristo veio em carne. Se a voz repetir, é de Deus. O terceiro passo que você precisa executar para ter certeza de que essa voz que agora você está ouvindo, ela provém de Deus, é que toda profecia de Deus, ela vai vir com muita paz, independente do que Deus falar para você, tá? Mesmo que Ele te fale algo muito forte, do tipo, você vai mudar de cidade, eu vou levar você para outro país, você vai morar em outro país, ou seja, vai mudar tudo, né, na sua vida. Mesmo que isso seja tão forte, isso vai vir carregado com um sentimento de paz. Tudo que Deus te falar vai vir carregado com um sentimento de paz. Então, primeira chave é você chamar a presença de Deus no seu quartinho de oração, e quando essa presença de Deus chegar, nesse instante você faz as perguntas para Deus, olha para dentro de você e tente ouvir de dentro para fora. Ouvindo a voz mansa e suave do Senhor falando de dentro para fora, agora, segundo passo, você precisa pedir que essa voz confirme que Jesus Cristo veio em carne. Repita para você: Jesus Cristo veio em carne. Eu já vi, sinceramente, espíritos malignos confessando a Jesus, tá? Confessando a Jesus, falando de Jesus. Mas eles não conseguem falar essa senha. É uma senha no mundo celestial. Jesus Cristo veio em carne. Eles não conseguem falar, eles conseguem falar todo o resto, mas essa senha
Jesus Cristo vem em carne, eles não conseguem falar. Pedir que essa voz repita para você que Jesus Cristo vem em carne, diga assim: se você que falou comigo e falou isso, isso e isso é de Deus, então por favor repita para mim que Jesus Cristo vem em carne. A voz repetiu para você, pronto, é de Deus. Se a voz não repetir, se ela engasgar ou ficar quieta, mande embora, diga em nome do Senhor Jesus, espírito maligno, saia, eu não aceito ouvir você, saia da minha vida, vá para o inferno, manda embora, vá para o abismo, manda embora. E eu fui aprendendo como discernir tudo isso. E chega um determinado momento que você já não tem mais dúvida. Quando é Deus falando, você já sabe. Quando é o espírito maligno que está tentando enganar você, você já sabe. Quando é um anjo do Senhor que está ali, que veio, que muitas vezes eles não aparecem para você, mas eles falam em voz. Você já sabe que é um anjo também. Então não se preocupe, tá? Inclusive você chega a discernir quando é o Espírito Santo falando, quando é Jesus falando e quando é o Pai falando. É muito legal isso. Terceiro, precisa vir carregado com a paz de Deus. Independente do que Deus te falar, precisa vir carregado com a paz de Deus. Quarto, isso aqui é muito importante. Toda profecia precisa ser julgada. E tudo que o Senhor ele te fala no seu quartinho de oração é uma profecia. Não deixa de ser uma profecia. E toda profecia precisa ser julgada, precisa ser colocada à prova, à luz da palavra. Então, ela precisa vir para consolar, ou para edificar, ou para exortar. Consolação, edificação, exortação. Se ela não vier para cumprir pelo menos um desses três pré-requisitos, descarte, jogue fora. Tá entendendo? Jogue fora, esqueça. E o mais importante de todos, sempre precisa ter uma base bíblica, tá? Precisa ser o padrão bíblico. Por exemplo, a voz que você escutar jamais vai poder falar: eu sou um anjo Miguel, por exemplo, e eu quero que você me adore. O anjo Miguel, ele vai pedir para que você direcione a adoração a ele, ou vai falar que é o arcanjo Gabriel e que ele quer que você se mate, por exemplo. Jamais os anjos do Senhor vão falar um negócio desse. Então, o padrão bíblico, tá? Sempre precisa olhar à luz da palavra. O que essa voz ela está te falando? Tem o padrão bíblico? Está seguindo uma linha bíblica? Por exemplo, os anjos eles não vão pedir adoração. E o Espírito de Deus ele jamais vai mandar você se suicidar. Tá entendendo? Então, precisa ter um padrão bíblico, tá? As coisas de Deus, como eu disse, elas sempre vêm muito tranquilas, tá? Muito tranquilas. Apesar dos comandos de Deus serem alguns deles muito fortes e muito radicais, sempre vem carregado com muita paz, com alegria, com a presença de Deus. E a última dica que eu dou para você é o seguinte: se mesmo depois de todas essas confirmações, você ainda quer uma última confirmação, então diga assim: Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, então, por favor, o Senhor pode mandar que um profeta de Deus, que não sabe de nada na minha vida, que nem me conhece, venha falar para mim e confirme tudo aquilo que o Senhor falou para mim? É válido? É válido. Mas você não pode abrir isso para ninguém, isso tem que ser segredo seu e Deus. E você não pode procurar o profeta. O profeta tem que vir até você. Isso tem que acontecer de maneira espontânea. Tá entendendo? Então a confirmação através de profecia é bom? É bom, desde que você não procure o profeta. Mas que o profeta seja enviado por Deus até você e fale tudo que Deus ele te falou no quartinho de oração. Ou seja, uma confirmação. Vamos recapitular rapidamente os pontos? Primeiro, quartinho de oração, 1 hora por dia orando ao Senhor. 1 hora por dia. Rotina de oração, todos os dias, aprendendo a orar, a buscar a Deus. Quando a presença de Deus chegar no seu quartinho de oração, esse é o momento de você perguntar as coisas para Deus. Pergunte e ouça dentro de você. Olhe para dentro de você. E você vai ouvir uma voz mansa e suave vindo de dentro de você. Até que você aprenda a sintonizar essa voz, ela será mansa e suave, depois ela fica mais forte. 2. Você precisa pedir que a voz
confirme para você que Jesus Cristo veio em carne. Confirmou para você que Jesus Cristo veio em carne, a voz repete isso, ótimo. Essa voz, ou esse Espírito que falou com você, ele provém de Deus. Ou o Espírito Santo, ou um anjo, tá? Que são espíritos também. 3. Toda palavra de Deus, ela precisa vir com muita paz sobre você. Independente do comando, se ele é forte, se ele é leve, se ele é tranquilo, se ele é apenas uma palavra de consolo, se é uma palavra de exortação. Precisa vir sempre carregado com muita paz. Sempre vir carregado com muita paz. 4º passo. Sempre precisa vir ou para consolar, para exortar ou para edificar. Consolar, exortar ou edificar. Toda profecia precisa ser julgada. E todo comando de Deus, toda fala de Deus no quartinho de oração é uma profecia. Nós entendemos que profecia é apenas o futuro, certo? Que é apenas uma previsão do futuro. Não, profecia é uma comunicação com Deus, está bem? Então toda profecia precisa vir ou para exortar, ou para consolar, ou para edificar. 5º, sempre precisa vir a luz da palavra. Toda a palavra de Deus sempre será a luz da palavra, sempre terá um padrão bíblico. Amém, gente? E 6º, você pode e deve pedir confirmação através da vida de um profeta. Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, então manda um profeta que venha e confirme para mim tudo aquilo que o Senhor me disse, sem ele me conhecer, sem saber nada da minha vida. Aí realmente você tem total certeza de que foi Deus que falou com você. Isso é apenas no começo, tá, pessoal? Logo, logo você aprende a ouvir essa voz e se torna tão normal, tão rotineira na sua vida, que você vai ficar batendo papo com Deus o dia inteirinho. Você está andando na rua e está conversando com Ele dentro de você. E Ele vai falar: filho, você está vendo aquela pessoa vestida de amarelo? E aí você diz: aquela mulher com trança? Ele diz: essa mesmo. E aí você diz: tá, o que tem, Senhor? Ele vai dizer: ontem ela orou para mim, pedindo para que eu salvasse o marido dela. E eu quero que você vá até ela e diga para ela que eu vou transformar a vida do esposo dela. Que é só questão de tempo. E ali você vai até a pessoa e você diz: dá licença, eu não te conheço, você não me conhece, mas eu sirvo a Jesus e ele me disse que ainda ontem você pediu para que ele salvasse o seu esposo e ele manda eu te dizer que ele vai salvar, que é só questão de tempo. Aguenta firme. Não desista do seu casamento. E claro, a pessoa já vai começar a chorar. Então essas coisas incríveis, elas vão passar a acontecer. Mas você precisa treinar a ouvir essa voz, tá? Isso não é de um dia para o outro. Você precisa treinar a ouvir essa voz. E como que você faz isso? A melhor maneira de você fazer isso é confiar para Deus a decisão da sua rotina. Por exemplo, o que vestir, o que comer, se pode ou não pode tomar água. Se pode ou não pode falar com uma pessoa, quando falar, o que fazer, se pode ou não pode ir no toalete, coisas simples. Qual meia, qual calça, qual camiseta ou camisa, qual sapato. Pergunte tudo para o Senhor. Senhor, posso ir no mercado agora? Pode. O Senhor vem junto comigo? Vou. E ali você está ali comprando. E aí você diz: Senhor, posso comprar isso? Ele diz: pode. Posso comprar isso? Não. Obedeça, não compre. Senhor, posso comprar isso? Pode. Senhor, posso comprar isso? Não. Obedeça, não compre. E ali você vai treinando a ouvir essa voz. E se torna rotina você ouvir a voz do Senhor Espírito Santo. Se torna rotina, se torna normal essa comunicação celestial com Deus. A grande maioria quer que Deus mande você impor as mãos sobre um cadeirante, ele levantar, ele sair pulando, ou um morto ressuscitar, ou um paralítico voltar a andar. Todo mundo quer ser usado por Deus para operar sinais e maravilhas. Mas Deus ele só vai liberar sobre a sua vida as grandes coisas se você liberar sobre ele a decisão das pequenas coisas. Então decida dar para Deus as decisões dos seus mínimos detalhes, da sua rotina, do seu dia a dia.
porque você vai treinar a ouvir a voz de Deus. Você vai se acostumar a ouvir os comandos de Deus, a obedecê-los e ver o resultado. E ali você cresce e levanta voo em Deus. Isso é muito legal. Na verdade é simples demais, né? E eu espero que eu tenha ajudado pelo menos mais um pouquinho. Isso que eu estou te falando, pessoas, homens de Deus, me falaram, tiveram paciência para estar me explicando alguns desses passos, outros eu tive que descobrir sozinho em Deus. E eu acho que o reino de Deus é isso, é um compartilhando com o outro, um falando com o outro, um ensinando aquilo que deu certo e ensinando também a cuidar com aquilo que deu errado. Tá bom, pessoal? Eu quero que vocês vejam agora algumas cenas da ministração que aconteceu aqui em São José dos Pinhais, na Conferência de Unção e Avivamento. Foi muito legal, vieram muitas cidades, muitos líderes, pessoas famintas e desesperadas, e é um pouquinho do que o Senhor, Espírito Santo, Ele está fazendo, Ele está derramando o seu Espírito Santo sobre toda a carne, e se você aprender a ouvir a voz de Deus, você vai desfrutar desses altos níveis também, eu creio de todo o meu coração. Eu tenho visto isso acontecer. Pessoas que dedicam o seu tempo em aprender a ouvir a voz de Deus vão desfrutar desses altos níveis do Senhor. Senhor, eu te peço agora,